Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e vocês sabem quem é esse aqui, o principal. Quem? É o Luciano de Alegria de Turismo, tá galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá galera? E tudo isso, galera, vocês têm que ajudar aí nós a chegar a 1000 inscritos, beleza galera? Então, hoje a gente está fazendo mais um vídeo na sexta, aliás. Que horas são agora? Agora já são 19 horas e 11 minutos. E, ó, galera, agora a gente vai falar sobre a revisão de história do 5º ano, tá galera? Hoje a gente vai falar sobre o trabalho livre e o trabalho escravo. Com o aumento de preço dos escravizados, os proprietários de terra, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, que era a região mais rica do Brasil, naquela época começaram a buscar formas de garantir a continuidade de sua produção. Uma parte deles passou a defender a contratação de trabalhadores assalariados, que receberiam pagamento em troca do seu trabalho. Mas onde encontrá-los? Afinal, no Brasil não existiam pessoas livres em número suficiente para garantir a continuidade das atividades econômicas realizadas durante tanto tempo pelos escravizados, principalmente o trabalho nas lavouras. Para resolver esse problema, surgiram duas propostas. Alforriar, que quer dizer libertar da escravidão todos os escravos e contratar... Não é escravos, é escravizados. Todos escravizados, desculpe. Todos escravizados e contratá-los como trabalhadores assalariados. Ou buscar mão de obra fora do país, na Europa, por exemplo. Para alguns cafeicultores, porém, a primeira opção parecia absurda. Eles haviam gastado muito dinheiro com a compra de escravizados e não aceitavam perdê-los. Outros, por sua vez, preferiam empregar europeus ou asiáticos a pagar salários pelo trabalho dos negros de origem africana. Pelo trabalho dos negros de origem africana. Assim, os fazendeiros dividiram-se em dois grupos: os que insistiam na manutenção do trabalho escravo e os que preferiam contratar os imigrantes vindo de diferentes lugares, como Alemanha, Itália e Japão. Para vocês saberem, isso aí o que queria era Alemanha, Itália e Japão. Galera, para vocês saberem, na África, tem 5 países na África que falam português. Assim, os fazendeiros dividiram-se os dois grupos. O que insistiam na manutenção do trabalho escravo e o que preferiam contratar os imigrantes vindo de diferentes lugares como Alemanha... Não, termina agora. Alemanha, Itália e Japão. Galera, isso aí eu já tinha lido. Não, eu que tinha lido. Tá. E você releu. Mas nunca é demais, certo? Agora é minha vez. Os que preferiam mão de obra imigrante passaram a defender que o país recorresse ao trabalho assalariado. Com isso, os brasileiros já defendiam a abolição da escravatura, conseguiram mais adeptos e ampliaram o movimento em prol dessa ideia. Observem no mapa a seguir os principais países de onde vinham os imigrantes. Vocês sabem... galera, vocês sabem que é Alemanha, Itália e Japão. Agora, então, Galera, agora a gente vai discutir um pouco sobre esse texto aí que tá falando. Bom,
Eu já falei em outros vídeos que esse foi um momento muito interessante para São Paulo, principalmente, porque era um momento que São Paulo começava a descobrir o café. Precisava, então, mão de obra, não só para o café, como a cana-de-açúcar. Né? Então, com o final da escravidão, então se começou a incentivar que europeus de países que estavam em dificuldade viessem para o Brasil. Então, por exemplo, a minha bisavó, ela veio do norte da Itália, de uma região chamada Padova. Galera, para vocês saberem, a nossa família vieram de Portugal e Itália. Isso. Então, aquela parte, no caso da minha bisavó, eles vieram para cá, desceram esse pessoal que vinha de navio lá da Europa, chegava no Porto de Santos eles subiam para São Paulo, onde mais para frente tinha que hoje tem um museu, que eu gostaria até de convidá-los a visitar, que é Museu da Imigração. Tem até uma estação próxima, se não estiver enganado, Estação Brescia, alguma coisa. Pessoal, é sensacional. É tão legal que você tem até acesso a terminais de computadores ali, que tem todo um histórico de todos aqueles que passaram por esse lugar. Quem sabe vocês podem descobrir a origem de um parente de vocês e tudo mais. É bastante interessante. Bom, que nem o nosso, que eu já falei que veio de Portugal e Itália, os nossos parentes. Isso, muito bem. Então, eu quero avisar uma coisa para vocês. A gente não mora em Portugal e nem na Itália. A gente mora no Brasil. Isso, muito bem. Então, eu gosto de destacar muito sobre a imigração japonesa, que veio para substituir a mão de obra escrava. Na minha opinião, eu acho que deve ter sido uma das imigrações mais difíceis. Por quê? Os imigrantes... os países de origem dos imigrantes, Alemanha, Itália e Japão, isso aí foi no século XIX e século XX. Isso. Então, os japoneses que vieram para o Brasil, mais precisamente o primeiro grupo, chegou no navio em 1908. Esses japoneses... eu fico imaginando aqui, às vezes eu já fui visitar o Museu da Imigração Japonesa, que fica lá na Liberdade. Eles têm até uma réplica do navio que trouxe os primeiros imigrantes japoneses. Então, imagine, idioma diferente, cultura diferente, alimentação diferente. O idioma. Para começar, o idioma. Agora, imagine esse pessoal vindo para trabalhar para pessoas, fazendeiros, que até então estavam acostumados a lidar com escravos. Eram pessoas rudes, eram pessoas que não tinham respeito pelo ser humano, entre aspas, né? Então, eu acredito que deve ter sido a imigração mais difícil. Então, eles chegaram, o primeiro grande grupo, né, chegou em 1908. Muita gente me pergunta, mas por que Japão, um país tão desenvolvido, mandaria pessoas aqui para o Brasil para trabalhar na lavoura? É simples. Naquela época, o Japão estava num momento muito difícil e o Brasil precisava de mão de obra. Então, ficava muito mais barato para o governo japonês exportar essas pessoas, que ele estava se livrando de sustentá-los, né? Porque eles não tinham mais condições, estava uma crise no Japão. Então, e aqui eles iam começar uma nova vida. E para vocês terem ideia, naquela época não era como São Paulo hoje, Rio de Janeiro. E eles foram para lugares incríveis. Até hoje ainda existem grupos que vivem lá no Amazonas.
porque eles foram para lá, principalmente na época da borracha, e outros grupos vieram para São Paulo para trabalhar nas lavouras de café e de cana-de-açúcar. Então, pense bem como não deve ter sido difícil esse relacionamento com as pessoas daqui do Brasil. Não, pode continuar. Posso continuar? Então tá bom. Até você terminar. Tá bom. Então, aí vieram os alemães, vieram os italianos e japoneses. Os italianos, na época, eles, no início, eles eram muito discriminados, porque eram pessoas rudes, que também estavam a Itália também estava em situação muito difícil, e então eles vieram para o Brasil, achando que aqui ia ser a Nova América, tudo seria fácil. E eu costumo dizer que os italianos, eu acho que quem é de São Paulo, acho que todo mundo tem sangue italiano. Que nem a gente mora em São Paulo. Isso, então, porque eles foram muito importantes. E graças a eles, como a família Matarazzo, família Prado, inúmeros, Martinelli, então inúmeros imigrantes italianos constituíram fortunas aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo. Então eu acho que os italianos foram os que mais influenciaram naquele momento a nossa cultura e a nossa economia, apesar que todos eles foram importantes. Eu acho por isso também que São Paulo é uma cidade tão cosmopolita e que sempre recebe imigrantes de braços abertos. Então é isso. No primeiro momento nós vamos falar sobre essas 3 imigrações, logo depois do fim da escravidão. E na próxima aula a gente dá continuidade falando um pouquinho também de pessoas migrantes. O que são migrantes? Aquelas pessoas que vieram de outras partes do Brasil para São Paulo. Então é isso, pessoal. E é isso, galera. Chegou ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? A gente fez esse vídeo com muito carinho para vocês, tá, galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, galera? E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!